Olá, eu me chamo Alan Vital, sou advogado. Gostaria de agradecer a DVBox pelo convite para participar da Semana da Advocacia de Resultados e falar com vocês hoje um pouco sobre proteção de dados em escritórios digitais de advocacia. Hoje a advocacia ela vem passando por uma transformação, saindo do modelo tradicional e entrando na advocacia digital, que alguns chamam, inclusive, a nível geral, de economia 4.0, onde tudo está se virtualizando, tudo está indo para a internet. E com o surgimento da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e que vai entrar em vigor em agosto do próximo ano, muito tem se falado nas empresas como se adequar a essa nova realidade, a essa nova lei, essas novas obrigações. E com os advogados não é diferente. Os advogados também precisam se adequar a essa lei. A LGPD ela é baseada, fortemente baseada, tem uma forte influência na GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados lá da Europa. E essa lei surgiu justamente da necessidade de se ter uma maior regulação e um maior controle de como as empresas, especialmente as de tecnologia, de como elas fazem o tratamento das informações dos seus usuários. Nós podemos acompanhar aí na internet, na TV diariamente, notícias de vazamento de dados, de informações, e tudo isso, inclusive, foi matéria de um documentário recentemente na Netflix, né, que falou sobre privacidade hackeada, onde ele contou o caso do Facebook com a Cambridge Analytica, onde dados de eleitores estavam sendo utilizados para fraudar, ou pelo menos para tentar influenciar as eleições dos Estados Unidos. Então essa lei ela veio com o objetivo justamente de dar uma maior segurança e um regramento para que as empresas tenham uma limitação no sentido do que podem e do que não podem fazer com as informações pessoais das pessoas. Então, qual a relação da LGPD com os advogados? Os advogados diariamente trabalham com informações pessoais de clientes, informações sensíveis, dados de contas bancárias, informações empresariais, e tudo isso se aplica à LGPD. Os advogados sempre pensam que a LGPD, ela na verdade é como se fosse uma nova área de atuação para a advocacia. E não é errado se pensar assim. Na verdade, a LGPD ela trouxe muitas novas possibilidades de atuação, como o próprio um cargo muito famoso que se fala muito, que é o DPO, né, o Data Protection Officer, e que ele pode ser realizado, ele pode ser trabalhado juntamente com um advogado, com o escritório da advocacia. E principalmente o compliance, né, que é onde as empresas precisam se adequar às normas e os regulamentos, e com a LGPD não vai ser diferente. Então, para que o advogado possa atuar com a LGPD e inclusive fazer com que o escritório esteja adequado à LGPD, é necessário entender alguns pilares do compliance. Eu vou mencionar dois aqui, só para não me estender muito. O primeiro deles é o Tone from the Top, que significa o exemplo vem de cima. Então, assim, empresas de tecnologia que desejam implantar compliance, práticas de compliance, adequação a não só a LGPD, mas a várias outras leis, é necessário que a autoridade máxima dentro de uma empresa ela saiba, ela tenha conhecimento das novas normas, das novas práticas que precisam ser implementadas na empresa, para que ele sirva de exemplo para os demais funcionários, para toda a cadeia de funcionários da empresa. E quando nós falamos do advogado atuando com assessoria jurídica nesse sentido, nada mais justo que, se o advogado deseja ensinar o compliance e adequação às normas, nada mais justo que o advogado também tenha um programa de compliance na sua empresa. Nada mais justo que o advogado também esteja adequado a todas as normas e obrigações que foram impostas pela LGPD. Outro pilar muito importante do compliance também, que se chama o Risk Access, que é onde periodicamente a empresa deve realizar avaliações
de riscos para garantir que os dados estão sendo corretamente tratados, para evitar vazamentos de dados ou uma utilização inadequada. Então, através de técnicas como o Privacy by Design, que é uma metodologia onde ele leva em consideração a proteção de dados em primeiro lugar, toda a arquitetura da empresa, ou nesse caso do escritório, ela deve ser pensada de forma a garantir a inviolabilidade de qualquer informação que esteja sob a responsabilidade do escritório. Então, dessa forma, desde a coleta inicial no primeiro atendimento até a finalização do processo e um possível descarte de todas as informações que você coletou durante todo esse período, elas vão estar bem trabalhadas e organizadas dentro dessa metodologia. E a LGPD, as pessoas confundem muito, elas acham que a LGPD só se aplica a dados virtuais, a dados em nuvem, mas não, a LGPD ela também se aplica a dados físicos. Então, se você ainda tem aquele escritório que tem o armário de processos, onde todos os processos ainda estão em papel, aqueles dados, caso esses dados sejam extraviados, caso o seu escritório, claro que ninguém deseja, mas se o seu escritório for furtado, roubado, aqueles dados também estão sob a responsabilidade da LGPD. E a LGPD ela aplica sanções que podem ir até 2% do faturamento anual da sua empresa, nesse caso do escritório, limitadas até 50 milhões por ano. Então, os dados físicos também respondem perante a LGPD. E aí surge a necessidade de se fazer uma gestão de documentos. De que forma? Os documentos eles precisam estar em locais seguros, armazenados em um local de confiança, onde você tenha certeza que aqueles dados só serão acessados por quem realmente deve ter acesso àquelas informações. Dentro do escritório, certas rotinas elas precisam ser adequadas a essa nova norma. Então, por exemplo, procurações, contratos, eles precisam ter especificamente o consentimento do seu cliente para que você possa coletar, armazenar e tratar todas aquelas informações. Inclusive até com um planejamento de descarte das informações depois de um determinado período, quando o processo finalizar e você não mais precisar daquelas informações. Porque enquanto você estiver com aquelas informações armazenadas e sobre a sua responsabilidade, caso ocorra qualquer imprevisto, então você, advogado, o seu escritório acaba respondendo também, inclusive podendo ser sancionado aí pelas sanções previstas na LGPD. Então é muito importante que dentro do seu escritório você faça um inventário de dados. Algumas pessoas chamam de data mapping, que é onde você faz um mapeamento de todas as informações necessárias para o andamento do processo. Então, desde o primeiro atendimento, é necessário que você tenha um inventário. Dependendo da sua área de atuação, para tal ação, eu preciso dessa e dessa informação. Então, você consegue fazer esse inventário e, quando for necessário, você consegue visualizar todas as informações que você tem sobre o cliente. Inclusive, uma das determinações, uma das exigências da LGPD é que caso o cliente ele pode ter acesso a todas as informações que você possui sobre ele. Então, caso o cliente solicite as informações e os documentos que você possui, você consegue, com esse inventário, você consegue ter isso de forma fácil. Então, é muito importante que você digitalize todas as informações para que você tenha um controle mais efetivo e maior segurança sobre tudo isso. Inclusive, se você atua, por exemplo, com o direito de família, então você trabalha com dados sensíveis. E dados sensíveis são cor, religião, sexo, gênero, e principalmente se você, na questão do direito de família, você provavelmente vai trabalhar com muitas informações sobre crianças. Então, informações sobre crianças, elas são tratadas de forma especial na LGPD. Então, você precisa ter uma segurança maior sobre isso. Então, é muito importante, eu repito, que todas essas informações estejam dentro de um sistema seguro, que você confie e que saiba que aquelas informações não serão vazadas ou utilizadas por terceiros de forma que não ao objetivo quando você coletou. Então, não só as procurações, contratos, mas todas as petições. Então, por exemplo, existe o sistema da DVBox, ele já está adequado
a essa realidade. Então, os documentos, as petições, quando são gerados através do menu de petições da DVBox, eles ficam com um formato que só abre dentro do sistema. Isso acaba passando uma maior segurança para o seu escritório, inclusive auxiliando na própria implementação do programa de compliance do seu escritório. Então, assim, nós conseguimos entender que a LGPD não vem apenas para que o advogado possa trabalhar com a LGPD, mas também essa lei veio para que os advogados se adequem a essa lei, para que aprendam todo o funcionamento organizando a casa, para que só então possam ter maior segurança e uma maior autoridade para prestar assessorias, consultorias a empresas nesse segmento de atuação. Como nós falamos logo no início, a advocacia ela vem mudando da advocacia tradicional para o digital, onde os advogados estão presentes cada vez mais na internet, com sites, redes sociais, produzindo conteúdos na internet para uma prospecção mais ativa, e isso entra na questão do marketing jurídico digital, onde hoje a própria OAB já está fazendo uma consulta pública a nível nacional sobre os novos limites da publicidade na advocacia. Como o advogado está cada vez mais presente na internet, e isso é um assunto que, inclusive, essa questão do marketing jurídico é algo que não se aprende na faculdade. Então, é uma área nova, é um mundo novo para os advogados, onde nós precisamos nos atualizar e entender todo esse funcionamento. E quando estamos na internet, por exemplo, se você tem um site, você faz uma prospecção, os clientes acabam mandando e-mails, de repente você pode querer mandar uma newsletter, um e-mail, e até que ponto você pode ou não pode fazer isso. Então, o seu próprio site, caso você tenha, você também vai precisar fazer uma adequação. No marketing digital, nós chamamos as pessoas que enviam seus contatos através da internet, nós chamamos de leads. Então, esses leads, quando se cadastram para receber uma notícia do seu site, até que ponto você pode enviar ou não? Que tipo de assunto você pode enviar para o e-mail daquele lead? Então, assim, todas essas questões, elas estão atreladas à LGPD, porque elas precisam de um consentimento, ou então você precisa elaborar um relatório de impacto de proteção de dados para que todas as possibilidades e os objetivos daquela prospecção, eles atendam não somente a LGPD, mas também estejam de acordo com o próprio Código de Ética e as normas de publicidade da advocacia. Então, o contato com o lead, ele só pode ser realizado com as pessoas que autorizam esse contato, o recebimento de e-mails, e todas essas informações, elas passam pelo que nós chamamos pelo ciclo de vida. Então, o ciclo de vida ele tem cinco fases aqui que eu separei para a advocacia, onde seria a coleta inicial das informações desses possíveis clientes, dessas pessoas interessadas nesse conteúdo informativo que você vai trabalhar na internet e nas redes sociais. Tem a questão do tratamento desses dados, ou seja, como você vai armazenar, com que utilidade você vai utilizar essas informações, para quem você vai mandar, que tipo de informação será enviada, o compartilhamento, se será possível compartilhar essas informações com alguma outra empresa, com algum outro escritório, com algum sistema. Tudo isso deve estar previsto no seu plano de proteção de dados do seu escritório. A questão da reutilização, ou seja, após um tempo, você pode continuar utilizando esses dados ou você deve eliminá-los, que é justamente a última parte, a questão da eliminação. Porque os dados você não pode ficar com essas informações por tempo indeterminado. É necessário que você tenha um objetivo claro e quando esse objetivo tenha sido concluído, você elimine ou descarte aquelas informações. Inclusive, na questão de todo o inventário de informações que você precisa realizar, como nós já falamos, é preciso que você saiba que se o cliente desejar saber que tipo de informação você tem sobre ele, você precisa ter essas informações de forma clara para que você possa fornecer. Então, assim, essas foram algumas dicas sobre a advocacia digital, sobre a questão
da adequação dos escritórios de advocacia à LGPD. É claro que existem muito mais assuntos que ainda estão por vir, ainda existem algumas coisas que nem os maiores especialistas ainda sabem como é que serão tratadas, que é o caso da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A própria Europa, ela ainda está aprendendo a fazer essa implantação, essa adequação, a questão das sanções, elas ainda estão sendo trabalhadas nesse sentido. Então, assim, como a lei só entra em vigor, a lei já foi publicada, basta pesquisar na internet aí, vários sites já divulgam conteúdo sobre isso. Então, como ela só entra em vigor em agosto de 2020, no próximo ano, então assim, há bastante tempo para que nós possamos pesquisar sobre o assunto, nos aprofundar e não deixar para a última hora. Então, quanto antes você se adequar, melhor será para o seu escritório, será um diferencial de metodologia, de implantação, algo que você pode oferecer para os seus clientes e além do próprio exemplo. Se você quer trabalhar com LGPD, nada mais importante que antes você organize a própria casa para que você tenha uma melhor autoridade sobre esse assunto. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Meu nome é Alan Vital. Agradeço a oportunidade aqui à DVBox de estar participando. Parabenizo a organização do evento. E qualquer coisa estou à disposição. Obrigado.